Hoje a gente leu num trecho do Evangelho a situação de dois homens que estavam no limite, mas felizmente não estavam sozinhos. Dois criminosos, crucificados, um à direita e outro à esquerda de Jesus. Eles tinham ao seu lado o Salvador, mas só um deles foi capaz de ver e de receber, pelo Espírito Santo, é claro, que moveu o seu coração naquele momento de dor e de sofrimento. Você já se sentiu alguma vez no limite? No limite da sua paciência? No limite das suas forças? No limite da sua honra? No limite da sua dor? É ruim quando a gente se sente assim, né? Quando parece que está a um fiozinho de realmente arrebentar a corda, em que parece que a gente vai perder o controle do que a gente diz, do que a gente faz e até do que a gente crê. Às vezes a gente é testado por situações assim, seja por uma dor física e pela presença iminente da morte, seja por uma dor espiritual, emocional, seja por decepções e injustiças que fazem com a gente. Pode ser que em algum momento a gente se sinta assim, no limite, e que naquele momento pense, será que tem jeito? E que naquele momento, quem sabe o inimigo ou alguém outro sopre no nosso ouvido, no nosso coração, a ideia de que não adianta mais, não tem mais jeito. Quando a gente olha os dois malfeitores ao lado de Jesus na cruz, normalmente a gente olha muito para aquele que teve esperança, que disse a Jesus: lembre-se de mim quando estiveres no seu reino. Mas a gente não olha tanto para aquele outro que estava ali desesperado. E dessa vez, quando eu li o texto, o meu olhar se voltou um pouco para ele, porque realmente a gente precisa pensar nas pessoas que andam por aí usando o cinismo como uma defesa diante da sua dor. Como é isso, pastor? Usando o cinismo como uma defesa no meio da sua dor. É assim que eu vi esse malfeitor ali. No meio da dor que ele está sofrendo, com os pregos na cruz como os de Jesus, no meio de toda a humilhação que ele está sofrendo, sendo nu levantado ali, talvez o filme da vida dele toda estivesse passando na cabeça. Todas as suas escolhas erradas, ou todo o que ele achava que não teve como escolher. O que leva alguém a seguir uma vida assim? O que leva alguém a se tornar um malfeitor, um criminoso? Muitos de nós vão dizer, porque essa é a forma mais simples, da gente julgar, que é só porque a pessoa era ruim e pronto. Mas a gente sabe que não é simples assim. Cada um tem a sua história. Também não é para a gente ir para o outro lado e dizer que simplesmente a pessoa é vítima do que lhe aconteceu, porque, de novo, cada um tem a sua história. Mas é preciso entender que muitos só viveram com maldade ao seu redor desde pequenos e que talvez tenham muita dificuldade de acreditar que bondade é possível. Tem dificuldade até de receber uma mão amiga quando ela vem, porque desconfiam o que essa mão vai fazer depois. Tanto homens como mulheres que se tornam malfeitores ou malfeitoras, um dia foram meninos e meninas que sofreram todo tipo de maldade. É claro que nem sempre é assim. Alguns malfeitores tiveram toda a bondade para si, mas mesmo assim se desviaram do caminho por outras influências. Mas o fato é que para uma pessoa se assumir realmente como um malfeitor e não querer tirar de si essa carga, é porque ela perdeu a esperança, não é? Em algum momento essa pessoa deixou de acreditar. E isso é o que muitas vezes a gente chama de cinismo. É quando a pessoa deixou de acreditar que qualquer bondade ou qualquer verdade é possível e ela passa a zombar de tudo. E alguns dizem isso é um mecanismo de defesa. Eu não quero acreditar em nada porque realmente eu não me sinto seguro para acreditar em nada e nem ninguém. E aí esse malfeitor na cruz usa um humor cínico, usa da zombaria como seu grito de dor, como a sua forma de, quem sabe, rir na cara da morte quando ela se aproxima.
Ele olha ao lado e ri de quem está morrendo também. E aí ele diz a Jesus: se tu és o Filho de Deus, né? Salva a si mesmo, salva a gente também. E diz isso zombando. Aquele homem não conseguia ver a luz de esperança que estava brilhando ao lado dele, porque os seus olhos estavam cheios demais, com ódio, com a revolta, com tantas outras coisas que possam ter levado ele até aquela cruz. É alguém sobre o qual a gente deve lamentar e não sobre o qual a gente deve atirar pedras, não é? Mas felizmente, do outro lado está aquele que a gente costuma olhar, né? Aquele que ainda no meio da dor encontrou um fiozinho, uma ponta de esperança e se agarrou àquilo. Aquele homem talvez não tinha fôlego, pregado numa cruz, para dizer muita coisa, para contar a sua história, ou para falar o que ele pensava sobre Jesus. Não dava, né? Ele só repreende o outro e diz: você não teme a Deus? Esse aqui não fez nada que justificasse a sua crucificação. Nós fizemos. Nós estamos aqui porque fizemos por merecer, mas ele não. E aí então olha para Jesus e diz: Jesus. Chama de Jesus, não de mestre, de rabi, mas de Jesus. Lembre-se de mim quando você entrar no seu reino. E aí a resposta de Jesus é: hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Uma ponta de esperança, um fiozinho de esperança. E isso é importante a gente lembrar quando nós nos sentimos cansados, quando parece que tudo ao nosso redor é injustiça e a gente tende a generalizar, né? Quando a gente está mal, a gente acha que tudo está mal e que todo mundo é mal, em que a gente é tentado por circunstâncias, por pessoas, por influências, a não acreditar mais que haja uma verdade, que seja possível a bondade. Nesses momentos de limite, nós precisamos nos agarrar ao fiozinho de esperança que resta, porque se há um fiozinho, é porque tem alguém segurando a corda do outro lado, ou do nosso lado. E esse alguém do nosso lado é Jesus. No meio das nossas dores, em que talvez a gente se sinta nas nossas cruzes, nós não estamos sozinhos. Ali ao nosso lado, e é só olhar para o lado, está Jesus. E Ele nos acolhe de uma forma maravilhosa e diz realmente isso, que às vezes a gente não quer entender. Hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Mas como assim hoje mesmo? Ainda que não seja o dia da sua morte, hoje mesmo. A gente já experimenta um morrer e um reviver diário com Cristo, né? Desde o nosso batismo, não é verdade? A gente experimenta um certo aspecto de dor e de morte e até de inferno nesse mundo, mas a gente experimenta amor, alegria, perdão, compaixão e uma paz que ninguém é capaz de explicar quando a gente tem o amor de Jesus no nosso coração. Hoje mesmo você estará comigo no paraíso de Jesus. É claro que isso vai se aplicar de uma forma literal quando a gente partir dessa vida, como a gente diz, para melhor. Mas de verdade isso se aplica a cada um de nós. No momento em que você recebeu Jesus no seu coração pelo Espírito Santo que o chamou e iluminou, hoje mesmo você já desfruta um pouquinho do paraíso. Não é assim que em alguns momentos no meio da sua dor e da sua aflição o Espírito Santo te tira dali e te lança de novo no colo de Deus? Não é assim que quando você vem aqui à igreja, escuta a palavra de Deus, você consegue por um momento esquecer do mundo lá fora e ouvir a voz do seu Senhor dizendo: você é meu filho, eu cuido de você, você é meu? Não é assim que quando você vem à Santa Ceia e recebe o corpo e sangue de Cristo junto com o pão e o vinho, você crê realmente que Cristo está em você? E se Cristo está em você, você ligado a Ele, a todos os outros que fazem parte da comunhão dos santos e que já estão no reino celestial, você está ligado ao paraíso. É verdade. Quando recebe aqui o corpo e o sangue de Cristo, você está ligado ao paraíso. Você está tocando com a sua boca num pedacinho do céu que vem a você no corpo e sangue de Jesus, que está em todos os lugares, mas que reina sobre todas as coisas, junto com o Pai e o Espírito Santo. Isso é difícil da gente compreender, difícil de aceitar quando a gente vive num mundo de injustiça, mas a gente precisa ser lembrado disso sempre e por isso nós estamos aqui hoje. A gente precisa ser lembrado que outros antepassados nossos na fé também enfrentaram isso. O que a gente leu lá em Malaquias 3 hoje.
O povo dizia: não vale a pena servir a Deus, não adianta nada a gente fazer o que o Senhor Todo-Poderoso manda, mostrar arrependimento, porque os orgulhosos são felizes. A gente vê que dá certo para os maus e parece que para nós nada dá certo. Os maus fazem o mal e não são castigados. Muita gente entre o povo de Israel estava se tornando cínico, não acreditava mais. Mas o profeta diz que Deus ainda via aqueles que lançavam a sua esperança nele. Ele via alguns que conversavam uns com os outros e que permaneciam fiéis. E esses, o que Deus fez? Escreveu os seus nomes no livro da vida, no seu livro. E ele disse: eles serão o meu povo. Quando chegar o dia em que eu estou preparando, eles serão o meu próprio povo. Eu terei compaixão deles como um pai tem compaixão do filho que lhe obedece. E mais uma vez o meu povo verá a diferença entre o que acontece com as pessoas boas e com as más, entre os que me servem e os que não me obedecem. Um dia, no dia do Senhor, quando a gente for chamado de uma vez por todas para o paraíso, nós veremos a glória do nosso Deus e veremos a compaixão e a misericórdia do nosso Deus se concretizando de uma vez por todas. Mas já aqui Deus continua a cuidar de nós. Já aqui Deus nos dá liberdade. Se a gente olha para Colossenses, o que o apóstolo Paulo diz no texto que nós lemos hoje, no capítulo 1, ele nos libertou, já é realidade, ele nos libertou do poder da escuridão e nos trouxe em segurança para o reino do seu Filho amado. O que aquele criminoso pede a Jesus, aquele que se agarrou a uma ponta de esperança: Senhor, lembre-se de mim quando entrares no seu reino. E o que nós dizemos aqui hoje: venha o teu reino. Reina em mim, Senhor. De fato, nós já experimentamos isso. Nós nos submetemos a Deus por meio de Cristo, pelo Espírito Santo que o trouxe ao nosso coração, e agora nós estamos junto daquele que realiza todo o plano de Deus para o universo. Daquele por quem e para quem foram feitas todas as coisas. Daquele diante do qual tudo o que é ruim, tudo o que é quebrado, tudo o que parece que não tem sentido, ganha novo sentido, ganha nova forma, é revestido de nova esperança. Por causa do sacrifício de Jesus na cruz, por causa da sua vitória sobre a morte e na ressurreição, hoje nós podemos confiar que Ele está conosco, em todo o tempo, inclusive quando estamos no limite. Inclusive, como a gente costuma dizer, aos 48 do segundo tempo. Ainda havendo uma ponta de esperança, nós nos agarramos a ela, porque Cristo é quem está segurando a corda do outro lado. O mundo vai continuar a desafiar a nossa fé. Nós mesmos vamos ser desafiados quando caímos em pecado e desanimamos com relação à nossa própria capacidade de viver essa fé. Mas Jesus não nos abandonará. Até o final estará conosco. E no momento de maior cruz, dor e sofrimento, nós podemos olhar para o lado e dizer: Senhor, lembra de mim. E Ele vai dizer de novo: hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Hoje mesmo você já está comigo ligado ao paraíso. Mas um dia estará por completo. E aí não haverá mais choro, nem tristeza, nem pranto e nem dor, porque as coisas velhas já passaram. O que quer que tenha acontecido no seu passado e que seja comparado a um mal feito, você não é mais um malfeitor. Quando Jesus olha para você e lhe diz: você é meu. Quando você o recebe e ele vem reinar na sua vida. Ainda haverá tentação, tristeza, pecado e dor enquanto estivermos aqui, mas já experimentamos nesse hoje o paraíso que Deus coloca no nosso coração. Estaremos com Ele para a vida eterna quando o grande dia chegar. Em nome de Jesus. Amém.